que é não desistir, cara, dos sonhos, assim. É procurar passar por todos os obstáculos, mas, sabe, ileso. Eu aprendi isso, que a gente recebe muito mais não do que sim nessa vida. Eu acho que você sabe muito bem disso. É uma frase que todo mundo utiliza, principalmente no empreendedorismo. E as crianças talvez não saibam isso. E elas não estão preparadas. Eu falei lá no início, né, que eu não estava preparado quando eu tinha ganho dinheiro e eu precisava de alguém falar mais não pra mim. E eu não tive. Então, assim, não desistam, cara. Siga os seus sonhos. Foco, que é a palavra que a gente falou em off. Foque mais e sonhe. Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. Eu sou o Victor Godoy e você já viu quem está aqui comigo. Você já viu no título aí, você já leu a descrição desse episódio. Inclusive, já que você fez tudo isso, curte esse vídeo, compartilha ele com alguém e se inscreva no canal para você não perder nada, porque o papo hoje aqui tá especial. Lucas, seja bem-vindo. Que isso, Vitão. Como é que você tá? Tô bem, é um privilégio, né? Parece que sou o primeiro atleta profissional de futebol. Exatamente, cara. Então é um privilégio, tô feliz. Você é um cara que eu admiro muito desde a primeira vez que eu conheci você, pela sua serenidade. Você é um cara que sempre parece que tá em paz. Sim. E foi um jogador de futebol. Arrumou muita confusão? Nada, quase nada. Não, mentira. Minha esposa que fala, o Lucas fora de campo não tem nada a ver com dentro de campo. É mesmo? Ligava a chavinha quando entrava. Era diferente, mas eu consegui, sempre consegui ter tirar o personagem. Não é um personagem, mas assim, dentro de campo é uma coisa e fora de campo eu consegui manter o Lucas que sempre foi assim, né, pelas origens. Meu pai também é muito calmo, bem tranquilo, então foi... Dessa maneira, essa serenidade é natural. Aqui não é personagem. Ok. Cara, mas é louco, porque o esporte, ele mexe com a gente de uma maneira, assim, absurda. Eu, assim, minha referência não é muito boa, porque meu pai foi jogador de futebol. Só que ele não tinha esse negócio de serenidade, não. Ele arrumava muita confusão, era expulso. Teve um dia que ele me conta essa história. Ele foi subir, ele ia entrar no jogo, ele entrou no jogo, lançaram a bola para ele dividiu com o goleiro, deixou o pé e foi expulso. Putz. Ele já saiu. Então, não é uma boa referência. Não, você foi bem melhor que isso, pelo menos. Tem algumas histórias parecidas. Cara, me fala, como é que é lidar... Eu já vou começar logo de cara com a tua história como jogador. Como é que é lidar com essa emoção à flor da pele? É algo que a gente não consegue descrever assim... em palavras. O sentimento é tão grande porque, como você disse aqui antes, né, a gente gostaria de gostar menos de futebol. Nós somos tão apaixonados brasileiros. E aí a gente vai de homem, mulher, criança. Todo mundo tem uma paixão muito grande por futebol. E no meu caso, quando eu realizei esse sonho de me tornar atleta profissional de futebol, passa um filme na cabeça, né? Aquela coisa de jogar na rua. Eu tive esse privilégio de poder jogar na rua, de fingir que eu era o careca ali, porque a minha primeira Copa do Mundo é de 86, que eu tenho na cabeça a memória assim bem viva. E nos intervalos dos jogos ali, já você queria ir pra rua para fazer aqueles 15 minutos, jogar querendo falar que era o careca. E de repente, de uma hora para outra, você é o atleta que as pessoas estão fingindo ser, né? Então, assim, lá em Curitiba, que eu tenho um público que tem esse carinho, essa idolatria maior, quantos eu recentemente estive lá e me abordam, poxa, meu filho chama Lucas por causa de você. Caramba. O cara foi no aeroporto agora, recente, poxa, mandou no Instagram, você não consegue, cara, porque meu filho chama Lucas por causa de você. Então é algo que é mágico. É difícil a gente conseguir explicar assim o quanto é gostoso você ter sido atleta profissional de futebol, o quanto é uma responsabilidade ao mesmo tempo, porque você se torna uma referência, mesmo na época que eu joguei, que não tinha tanta essa influência, né, digital, né, no caso, mas eu sabia que tinha muita gente ali que queria fazer algo parecido com o meu, não só como atleta, e talvez fora de campo também. Então, sim, eu sempre tive essa consciência de ser uma pessoa que passasse algo de bom, e, para ser bem honesto, acho que eu consegui, porque dos 18 anos... 18 anos ininterruptos, as equipes que eu passei, chegar no estágio máximo para jogar numa seleção brasileira, mesmo não tendo jogado uma Copa do Mundo, joguei uma Olimpíada, mas é algo que me deixa assim, muito honrado, e toda vez eu me pergunto, até para mim, nossa, será que não é demais? Mas ao mesmo tempo eu falo, acho que era o que Deus fez para que eu merecesse, né? Então eu acho que é muito mais do que eu sonhei, mas o que eu merecia.
Cara, e assim, eu acho fascinante um cara que joga futebol, que tem uma carreira. E, cara, é muito difícil. Hoje em dia, você deve ter pego um pouquinho do final ali dessa era digital, dessa influência, dessa pressão. É muito difícil você lidar com essas pressões. E eu acho que um jogador que é equilibrado, ele consegue ter sucesso naquilo que faz. Você teve muito sucesso naquilo que você fez. O que na tua história, com teu pai, na tua adolescência, quais foram as suas bases que você citou agora que fez você ser a pessoa que você foi no meio da bola? Esse cara sereno, mas que na hora de competir, competia, na hora do sério ia pra cima e na hora, depois do campo, ficava tranquilo. O que você trouxe da sua vida que te deu essa base? A família, né? Meu pai, minha mãe foram ali, né, com muita dificuldade. Eu nunca fui um cara que passei necessidade. Uhum. Eu tive dificuldades naturais pela desigualdade que tem no Brasil. Sim. Então, mas meu pai sempre trabalhou muito. Minha mãe nunca trabalhou, então, pra você ter uma ideia, então não fui Caramba. de classe média, mas meu pai fez com que minha mãe criasse os filhos, né? A profissão dela foi criar os filhos. Então, essa referência, assim, né? Essa base veio bem forte, né? A questão de educação, de não ter o vitimismo, né? Por mais que a gente tinha ali essas dificuldades de não ter o melhor tênis, mas a gente tinha o nosso tênis. Uhum. De talvez não ter o caviar, mas tinha sempre o arroz com feijão. Então, essas referências me fortaleceram para chegar lá em cima e ter a serenidade, ter sempre o respeito, ter alguns valores, né, inegociáveis, assim. Então, toda vez que eu posso, eu coloco a referência dos meus pais como uma base para eu ter feito sucesso. Isso é fato. E toda vez que eu consigo falar dos meus pais é com muita alegria, porque realmente Legal. eles foram uma referência muito positiva. É óbvio que você tem ídolos, né, que você começa a ter ali para jogar o futebol. Mas os meus pais foram a base de tudo. Meu pai sempre muito sereno. Meu pai era um cara rigoroso dentro de casa, mas sempre muito calmo para as pessoas. Um cara que sempre ajudou muito, um cara que sempre deixou de fazer para ele, para fazer para as outras pessoas. E o engraçado é que meu pai, ele nascido em Sertãozinho, mas a vida inteira em Serrana, minha mãe também. E meu pai trabalhou muito tempo na usina da Pedra, onde aqui todo mundo sabe, né, os Biages. Uhum. E por incrível que pareça, meu pai é muito mais famoso do que eu dentro dessa família. Justamente por isso, meu pai sempre foi um cara muito bom, muito trabalhador. E toda vez que eu encontrei todos da família, inclusive o Tito, eu tenho o privilégio de jogar futebol com ele, assim. O Arthur, que faleceu recentemente, sempre falavam com muito carinho do meu pai. O Pedro, que é o mais velho, que é o que teve ali. Então, você vê, meu pai, ele circulava dentro dessas famílias, e imagine com muito respeito, com muita honestidade. E foi isso que ele passou. Nós quatro, né, os nossos irmãos, a gente sempre fala, nossos pais são uma referência, a gente se orgulha muito de falar deles, porque eles que me deram essa base para poder não só ser um atleta, mas ser um ser humano com esses valores assim bem firmes, né? Cara, eu acho isso, você fala de pai e mãe, para mim, eu tenho histórias peculiares com meu pai e com a minha mãe, muito mais com meu pai, pelos problemas que ele passou durante a vida, com álcool e droga, e depois também na sua fé cristã e tudo mais. Eu sempre falo, meu pai sempre para mim foi um exemplo do lado negativo, tudo que eu não queria ser numa época, e depois do lado positivo, tudo que eu gostaria de ser. E quando você traz os pais para a conversa, né, você fala com tanto amor e carinho, me marca. Porque eu acho que isso, cara, independente do que você acredita, acho que honrar pai e mãe é um dos princípios que a gente precisa levar para nossa vida. E, cara, história fantástica. E isso, eu já te faço uma pergunta. Seu pai é muito trabalhador, sempre ali cumprindo com os compromissos da casa, e vem você querendo ser jogador. E a gente sabe que isso não é muito bem visto, às vezes, por uma família que, claro, não passa por uma necessidade, mas assim, pô, tem aquele negócio, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, tem que ajudar em casa. Como é que foi isso? Olha, vou falar uma passagem assim, muito legal, né? Meu pai sempre tem aquela história, eu tenho um irmão que mais velho, o irmão que é o bom, né? Sabe aquela história? O irmão que é o bom. Eu sei bem disso. Não sei se era seu irmão ou você. Mas meu irmão. Então, por mais que você faça coisas melhores, é a questão, né, das parábolas, né? Ô pai e mãe, por favor, foca aqui agora. As parábolas da vida. Mas esse meu irmão era referência em casa e meu pai, ele sempre teve o sonho, porque não que ele não tenha tido oportunidade, meu pai teve a oportunidade de jogar futebol. Só que naquela época era difícil, então ele decidiu realmente ter Meu pai já teve casa própria, carro próprio, numa época que ninguém tinha.
Caramba. Então, meu pai teve isso lá em Serrana, depois indo para Ribeirão. Então, ele sabia que o que ele fez foi o suficiente. Só que ele tinha, talvez, essa frustração e ele queria jogar. Teve 3 filhos homens, a minha irmã é a caçula e menina. E eu acho que ele sempre tinha, só um vai virar jogador. O meu mais velho, apesar que dizem que o Aurélio jogava bem, mas nunca jogou. O Alan era o craque da família, sempre foi... E era o meu ídolo de infância, assim, porque eu acompanhava ele nos lugares, assim. E era gostoso ver isso, né, assim. Então, meu pai, ele criou isso na família de que ia ser jogador. Ele incentivava isso. Muito. E só que aí surge essa questão, né, de ter que trabalhar, de ter que ajudar. E quando eu chego, né, que eu sou temporão, assim, meu irmão mais velho, são 12 anos de diferença, 12, 9, né, do Alan eu tenho 9 anos de diferença. Meu pai já tá numa situação um pouco melhor. E eu acho que ele vê em mim, talvez, esse sonho dele ser realizado. E aí ele me coloca muito cedo já para ser... não era escolinha, né, mas era... fazer uma avaliação. Time de bairro, né? Time de bairro, mas eu já vou direto pro Botafogo. Ah, legal. Eu com 10 anos já vou pro Botafogo. Então, meu pai, ele conseguiu... realizar o que ele tinha de sonho. Meu pai tinha 2 sonhos, que eram ter um jogador de futebol e a professora. Minha irmã, ela tem 2 faculdades, mas ela tem também a pedagogia, ela fez administração, então ele teve o sonho dele. Ter na faculdade, pegar lá o canudo, ter aquela festa, jogar e ter o atleta. Então, eu consegui passar por esse período aí sem essa pressão. Ah, não, mas você tem que trabalhar. Ou você tem que ir lá vender pipoca para... Sabe aqueles... Que é a história linda. Eu acho lindo isso também. Só que eu nunca trabalhei, nunca tive essa necessidade, porque meu pai... Eu não via meu pai. Teve um período que eu estudava à noite no Tonel Mota e treinava de manhã à tarde já no profissional, que eu subi com 16 anos. Então... Eu saía muito cedo, meu pai já estava no trabalho, voltava à noite, que era 11 horas lá, que pegava o ônibus, chegava no do Tonel Mota, mais de 11h30 da noite, meu pai já estava dormindo, e via meu pai aos fins de semana. Parecia que a gente não morava na mesma casa, do tanto que ele trabalhava. Então, ele se esforçou por mim. E a história engraçada é que ali com uns 12 anos, eu tinha poucas oportunidades no Botafogo, mesmo sendo base ali. Mas só que era engraçado que nas escolas, GESP, Primavera, 12, 13 anos, eu sempre era destaque. Tem um professor de educação física, falecido Zoroastro, que fala, cara, você joga demais, não desiste e tal. Porque às vezes ele viu meu desânimo de ir lá no Botafogo, não entrar, taranã. Nossa, isso é E aí um dia eu escuto a minha mãe falando com meu pai, eu falo pra ela que em vez de me ter desestimulado, me estimulou, porque a minha mãe começa... a questionar meu pai. Nossa, será que não é? Porque tinha guardinha civil, tinha aqueles negócios. Minha mãe questiona meu pai. Será que não é? Mas não... Talvez ela não te menosprezando. Não, porque porque ela talvez ela não vislumbrasse que meu pai via em mim de ser realmente um grande atleta. Eu acho que nem meu pai via que eu ia jogar na Europa, ir pra seleção, Galvão Bueno, narrar meu gol, enfim, jogar brasileiro, ser campeão paulista, enfim, várias coisas que aconteceram. Eu não acredito. Meu pai só queria que eu fosse jogador de futebol. E ele fala, não, ele vai continuar jogando, não vai trabalhar não, vou tocar. Me bancou, aquilo foi emocionante. Mas você ouviu isso? Eu ouvi e eu brinco toda vez com a minha mãe. Eu falei, se não fosse o pai... Tadinha! A minha mãe, pelo amor de Deus, é a pessoa, né, a mulher que ela, lógico, depois eu substituo pela minha esposa, mas a minha mãe foi a que mais me incentivou, que mais ora por mim. Minha mãe é muito católica, fervorosa, então sempre tá lá com o santinho dela. Mas nesse momento ela titubeou. Sim. Mas é normal de mãe, né? Talvez via meu sofrimento também. Eu acho que é o cuidado também de, tipo assim, não quero que meu filho sofra. Exatamente isso. E hoje eu sou pai, né? E eu sei que a gente comete alguns erros ali, tentando proteger demais os nossos filhos. Mas teve essa passagem desse caso que você falou, poxa, como é que era? Minha mãe falou, opa, tá na hora desse cara ajudar aqui em casa. Mas ainda bem que meu pai manteve. Olha só, eu acho que não vai dar bom pra esse menino. Dona Ana. A gente precisa cuidar dele, vamos tirar ele dali. Ô, Lucas, mas assim, você falou que você sempre se destacava. Quais eram os seus pontos fortes, no seu ponto de vista? Assim, que você olhava, você falou assim, não, eu sou bom nisso, eu me destaco aqui, eu faço isso. Claro, eu acho que quando você atinge uma idade, meio que dá uma igualada, mas você sempre, pelo destaque que você teve, você tinha os seus diferenciais. Eu me destacava muito na escola. No Botafogo eu era um jogador comum. Com 14, 15 anos, eu trago a personalidade que eu tinha na escola para dentro de campo. Eu melhoro muito tecnicamente, justamente como você falou. Depois que você vai pegando confiança, você vai vendo os seus defeitos e você começa
a treiná-los, né? A repetição vai trazer, não a perfeição, mas vai trazer os Ajuda resultados. Ajuda o domínio ser certinho, né? Exatamente. É algo que eu sempre questiono. Todos os meninos que eu vou, cara, repete, treina. Fundamento, né? Eu não sou um palestrante, mas todo bate-papo que eu tenho com criança, a primeira coisa que eu falo, cara, treine principalmente onde você tem que ter autocrítica. Não sou tão bom de esquerda, então... Isso eu tinha autocrítica. E isso me fez, quando eu começo a ter oportunidades, porque eu não era a galinha de ovos de ouro até com 14, 15 anos. Na escola, sim. E aí, no Botafogo, eu passo a ser, porque eu trago essa personalidade e eu tenho um estirão, que aí o diferencial é esse, que eu sou muito mais alto que todos. Com 14 anos eu sou aquele bitelão que os outros molequinhos tudo aqui... agora que eu vou atropelar esses meninos. Mãozona aqui no teu peito, irmão. Você jogou bola, você sabe como é que é. E aí vem esse lado competitivo meu, que não tem nada a ver com essa minha serenidade fora de campo, que era... O cara achava que eu era bandido dentro de campo, porque eu era todo. Então esse foi o diferencial, que nessa minha transição, que tá indo ali, hoje é o famoso sub-15, né? Mas era com 14 para 15 anos, que eu mudo a chavinha e eu trago toda aquela personalidade que eu tinha dentro da escola, a confiança que os professores me davam. E aí, na hora que eles me dão lá no 14, 15, a minha mãe que conta que umas mães, né, que na época, pô, eu não jogava. Não é que eu era ruim. Elas começam a questionar, nossa, o que você deu pra ele, né? Aí minha mãe fala com todas as palavras, oportunidade. Ela brinca, ela fala que ela gritou, que uma mãe falou pra ela numa arquibancada, e ela fala com todo prazer, né? Oportunidade. Além dos ovos de pato que ela me dava de manhã, né? Também pra ganhar força. Mas foi isso. Então eu acredito que o diferencial que eu tive nessa transição, ter a sorte de ter esse estirão nesse período e trazer essa personalidade que eu já tinha nas escolas, que eu já era muito conhecido, GESP, tudo. O nosso time sempre ganhava pro Botafogo. Aí, mas na escola você jogava salão. Salão. Que aí salão. então era... era diferente, um pouco diferente, assim, mas me trouxe, por ser grandão, me ajudou nos dribles curtos, a proteger melhor. Foi uma escola bem bacana, assim, também o salão para mim. Essa transição. Ajuda muito, né, Ajudava cara? muito porque eu fazia os dois. E o próprio Botafogo também tinha um salão. Cara, foi muito louco, porque eu não era a galinha de ovos do Botafogo. E, como eu tô dizendo, 14, 15, 16 eu tava no profissional. Você vê como é que foi um relâmpago, assim, um cometa. E numa fase que poderia não ter acontecido se, tipo assim, sua mãe fala, não, realmente... E, tipo assim, não é aquela coisa que você projetou, não, 13 ele já tá estourando. Nada. Quando chegar lá foi realmente Hoje tem muita informação e até isso é ruim pros pais, porque eles já vislumbram, vão ver ali que o Neymar com 17 anos já tinha 2 milhões de luvas, mais 150... Esse é o lado errado. A gente não tinha essas informações e eu jogava por prazer. Tá. Eu queria ser jogador de futebol. Meus pais nunca pensaram nisso. Nunca foi grana a motivação? Nem a pau. Mesmo porque, igual eu tô te falando, principalmente nesse começo, no Botafogo não ganhava nada. Não era uma era que hoje em dia você vislumbra como um negócio. Você vê um moleque hoje, tudo bem, vai. Que a gente tem por base, eu vou pegar por base o time que eu acompanho, mas a molecada, por exemplo, que sobe do profissional, que sobe para o profissional, ganha ali seus, sei lá, 20 conto, 30 conto, que já é um dinheiro bom pra caramba. Poxa, mas, por exemplo, exato, aí você vai no Campeonato Paulista bem, aí o cara vai e renova, do nada ele passa a ganhar, sei lá, 200 conto. É bem assim mesmo. Você fala, a cabeça do moleque vira. E o pai fala assim, resolvi minha vida. E não tinha isso naquela época. Não. Qual ano que era o que você tava? Eu subi em 95. Não era, assim, tava uma crescente o futebol, mas não era ainda isso. Tanto que tem muito jogador, cara, que se não é comentarista aí, não tem grana, né? E sem informação nenhuma. Hoje, o jogador, por mais que ainda exista um preconceito, uma discriminação bem grande, mas hoje, além das assessorias por trás, eles não são tão alienados, né? Lógico, você vê alguns casos ou outros, assim, que você fala, nossa, o cara investiu lá na empresa do bigode pra ganhar 40... Cara, umas coisas que você fala, não é possível. Foi vender relógio igual o Ronaldinho. Mas na maioria... Pô, isso é o pior ainda. Mas na maioria dos casos, você vê que que os atletas estão se informando melhor. E eu acho que até aí, sim, a internet nos ajuda, né? Porque você não tem como mais a pessoa te enganar. Antes tinha vários casos, que o empresário ficou com o dinheiro do jogador. Acho que o mais conhecido é o Denilson, né? Tem vários da compra da banda. Acho que o mais conhecido... Não foi nem esse, foi o do empresário mesmo. Quando ele foi pro Betis, ele conta Tem uma história? Tem uma história que ele foi pro Betis e aí, na hora que foram ver lá, o empresário tinha levado tudo. Então, hoje em dia, eu acredito que isso não seja... Então, facilita para que
esses atletas de hoje, né, que estão já tendo esses salários que são astronômicos, daqui 10 anos ele tem uma condição bacana. Hoje, então, assim, mas já está sendo bem nossa... resguardado também, né? Com questão de empresário, por conta da informação, realmente isso. Mas eu acho que aí eu vou fazer uma leitura totalmente de torcedor, totalmente do estar fora, tá? Você me fala estando dentro. O dinheiro mexe com a cabeça do cara e a gente fala assim, pô, agora que renovou não joga mais nada. Tem esses papos. Como é que é essa influência da grana? Eu vou falar muito por mim, que eu sou não é um case de sucesso, mas é esse case que você quer escutar. Porque mexe muito. Porque a maioria vem de classe social muito baixa. Sim. Então, o deslumbre é natural, a empolgação é natural. Você, do nada, você pode comprar tudo que você imagina e até pessoas, né? Porque do nada você tem um monte de amigos, você tem um monte de parentes, você tem um monte de primos, as pessoas que nem te olhavam. Parça, né? As pessoas que nem te olhavam, até mesmo na cidade. Aqui em Ribeirão, por exemplo, eu estava indo para a seleção e eu estava indo para a seleção depois do Raí, que tinha sido a última convocação, o último Ribeirão Pretano. Sim. Então, assim, era algo que me deixava... ainda você São Paulino, falei desse aí agora. Que responsabilidade. E... eu sou um que não suportei essa mudança. Porque a gente imagina um cara que ganha na Mega Sena, né? A gente sempre fala, né? Um cara que se não souber controlar o dinheiro, controlar a empolgação, o cara perde tudo. Eu não perdi tudo. Na verdade, eu não perdi muito dinheiro, mas eu perdi o prazer de querer melhorar. Eu vou para a França vendido, foi a segunda maior venda, era o Denilson. Uhum. Eu fiquei muito tempo e ainda estou, acho que entre as maiores, as 20 maiores ainda do Brasil. Lá do Paraná, eu acho que eu ainda sou a quarta, porque agora foi vários, né? Vitor Roque, Bruno, foi um monte lá. Eu brinco com o Petalho e falei, agora todo mundo é vendido, é até bom. Vamos colocar 2010 pra trás, tá tudo certo. Porque depois virou um negócio de Deus, fulano que não joga nada, ser vendido, sei lá, por 20 milhões. Foi uma loucura. E nessa questão, assim, eu falo, caramba, eu sou a segunda maior venda do Brasil. Fui pra França com status lá em cima, todo mundo falando, novo Ronaldinho e tudo, e vou para a Olimpíada. Eu acredito que eu realmente não era como o Ronaldinho, mas eu estava num estágio ali de poder brigar por uma vaga numa Copa do Mundo. E tudo que eu não deveria fazer, eu fiz. Treinei menos, achei que já sabia tudo. O dinheiro me corrompeu nesse lado. E valores que hoje ainda são inegociáveis, naquela época eram também, mas eu me deixei levar, assim, justamente pelo que você falou. Poxa, você tá com muito dinheiro, muita grana, você pode fazer o que você quiser, você troca o carro, você compra. Ainda bem que essa empolgação, ela partiu, assim, só comigo. Então, assim, lógico, meus pais, minha família aqui também tal, mas eu não deixei, gasta aí, leva o meu dinheiro, é tudo nosso. Não. Fiz algumas besteiras, que é óbvio, não preciso enumerar, senão a gente vai ficar aqui. Não. E a Fernanda vai ficar doida, que aí passa das 18. Mas... Eu fiz coisas assim que você fala, nossa, quando eu não tinha nada, eu não fazia. E aí, na hora que eu dou o start na minha cabeça, é tarde. Porque, como eu falei, eu não era o fenômeno. Então, vieram outros jogadores que eu acredito que eu estava no mesmo nível que eles naquele momento, só que me ultrapassam assim, mas passando uma carreta por cima, que é Adriano, Luiz Fabiano. Enfim, aí eu não consigo... Só galera... e eu não consigo mais pegar o carrossel. Não consigo, porque as coisas vão sendo tudo errado. Aí você fala, nossa, por que eu não treinei mais? Por que eu não fiquei ali? Por que eu não... Quanto tempo demorou esse... Cara, eu perco a Olimpíada em 2000. Né? Foi em agosto de 2000 a Olimpíada. Eu voltei a jogar futebol mesmo. Para falar assim, nossa, eu tô bem, tô feliz. 2004. Então foram aí 3 anos e meio, né? Porque foi mais da metade de 2000. Caramba. Foi ali em setembro de 2000 que eu até 2000 ali, finalizando o ano, ainda eu acho que eu consigo fazer alguns bons jogos na França. Aí eu venho emprestado Cruzeiro, Corinthians, dá tudo errado. Volto para a França, dá tudo errado, até que aparece o Japão. Que aí sim, no Japão eu volto a ter o prazer de jogar futebol, sabe? Com alegria, fazer bons jogos, sabe? Voltar a ser idolatrado. Mas o que mudou? Tudo isso. O que mudou? Porque assim, né, eu imagino, já que você entrou nessa maré, que você deu uma relaxada e deixou meio que a onda bater e te levar. E aí você vem pro Brasil, não vai, e aí parece que começa a atrair muita coisa que não é legal. Eu não sou tão... sou muito católico, mas eu, inclusive, vou começar
a ler mais a Bíblia para entender. E eu vou lembrar, eu tenho que lembrar depois, eu te passo. Tranquilo. Do nada eu comecei a ler a Bíblia. Uhum. Do nada, assim. É um caso, é um fato mesmo. Comecei a ler a Bíblia. E eu tinha minha namorada, que é minha namorada de sempre, assim. Nesse período a gente tava meio brigado, assim. E eu falei, eu preciso de você, a gente precisa estar junto de novo. E foi a minha esposa, cara. Eu não tenho... Caramba. É um testemunho real que ela me tirou mesmo das trevas. Ela aceitou essa minha mudança, né? Que eu prometi que eu voltaria a ser... Na verdade, voltar a ser o Lucas, né? Que todo mundo conhecia. E o mundo é tão louco que a gente volta para França, assim, e eu recebo uma proposta do Japão. Qualquer outra mulher, pelo menos, ia torcer o nariz. Poxa, tô aqui 2 horas da Champs-Élysées, eu vou a hora que eu quero. A gente foi para Itália, pegava um voo, 1h30, tô em Roma. A gente vivia uma vida de... um lugar triste. Então, assim... E a primeira coisa que ela falou... Quando eu tava já assim... Nossa, mas eu vou pro Japão, todo mundo vai me esquecer. Eu tinha só 25 anos. Eu podia sonhar ainda com uma outra Copa do Mundo. Ela fala, não, vamos pra lá. De repente lá você vai voltar a ser feliz. Tá? Porque toda mulher... Não toda, pelo amor de Deus, não posso generalizar... Gosta, né? Poxa, é um glamour você morar do lado de Paris. A gente morava 2 horas de Na maioria, vamos dizer assim, que gostaria. É lógico, eu não posso generalizar, mas até homem também. Eu também. Poxa, eu amava morar ali do lado. Você quer o quê? São Paulo ou Paris? Aí você fala, pô, Paris. É exatamente isso. Não é nem querendo que a mulher é fútil, não é nem essa questão. É a questão de você realmente estar num lugar. Estar em lugares legais. Bom pra caramba, que você sonha. E ela fala, não, vamos pra lá, indo pra um país que as catástrofes naturais são corriqueiras, tem tufão, tem terremoto, tem de tudo lá. Meu Deus As gripes aviárias estavam lá tudo cercando. Tudo centralizado. E ela pôs na minha cabeça que era melhor a gente ficar no ostracismo ali, mas viver, sabe, feliz, eu voltar a viver jogando bem. Então, assim, todo esse mérito, tudo é por ela. E aí a gente cria uma família que hoje a gente tem aí 3 filhos lindos, maravilhosos, que inclusive os 2 estão jogando, mas o Pedro já é até profissional. Que legal. E a gente conserva isso muito, assim, mas eu não posso deixar de enaltecer esse momento que era doloroso, que eu poderia ter parado de jogar futebol. Eu não tive depressão, as pessoas... É uma doença, né, do século. Sim. Mas eu tive muito desânimo do futebol em si, assim, das coisas que aconteciam e por minha culpa. Eu não sei se você chegou a conversar, contato, mas foi semelhante ao que aconteceu com o Adriano. Sim, que ele perdeu o pai e tal, e ele falou que perdeu a vontade de exercer. Era mais ou menos esse o sentimento? Mas o meu por mim, né? Porque eu falo, cara, as coisas não dão mais certo. Eu não tive nenhuma perda, eu tinha uma família que era presente, assim. O que faltava era esse toque, porque as pessoas, o que acontece, até meus próprios pais, assim, meu pai era muito duro, mas a partir do momento que trocas, né? Meu pai que me dava tudo, de repente eu começo a dar tudo, eu viro o rei. Até meu pai não tem essa coragem de me abrir os olhos. Olha, não faz isso. Putz. Então, até isso, eu acho que falhou ali. E isso que eu falo para todos, né? Assim, quando a gente fala do Neymar, os grandes nomes, né? Uhum. O verdadeiro amigo dele, o verdadeiro pai dele, o pastor, é o que vai falar para ele, cara, não faz isso. Sem medo de retaliação, de ele não falar mais, de ele não conversar mais. A realidade é essa, a gente não está preparado. Toda negatividade que a gente tiver, e depois eu aprendi que a gente tem muito mais não do que sim na nossa vida, mas nessa época eu não tinha noção, então ninguém tinha coragem. A Lúcia, que é a minha esposa, ela teve de abrir meus olhos e saber realmente, assim, falar de uma maneira de falar a verdade. Falar as verdades da hora. Tá errado, não é assim, e nessa época não tinha, e eu acredito que essa nossa geração que a gente vive, eu vou falar mais especificamente do atleta profissional de futebol. Uhum. É justamente isso. Você fala, por que a gente não evolui tanto? É porque ninguém está preocupado em evoluir. Os caras talvez até treinam pra caramba. O Neymar é um que eu sei, porque eu tenho um cara que tá com ele, que é o Ricardo Rosa, que é talvez um dos melhores preparadores físicos do Brasil. E a pessoa do Ricardo é uma pessoa fora do comum. Eu sei que o Neymar realmente é um cara generoso, tem gratidão. Mas nem ele percebe. Porque eu tô falando por mim, nem ele percebe que ele não aceita o não. Que ele não aceita ser contrariado. Que ele não aceita... Talvez até o Ricardo fale, pô, você tem que treinar mais, cara. Você não pode. Então era isso que eu vivi e é muito difícil. Para qualquer atleta profissional, quando a gente chega nesse estágio, você viu, eu falei do meu pai, cara. Sim. Que é a pessoa que no começo do podcast eu falei que eu idolatro, eu quero ele.
Que é a sua Eu não base, sua escutava, eu referência. não queria nem saber. Não, meu pai não vai falar nada pra mim. Eu nunca tinha bebido uma cerveja do lado do meu pai. Quando eu tô com 21 anos e ganhando tudo, vou beber, não tô nem aí. Caramba. Então, são coisas que a gente muda e sem perceber, Vitão. Uma coisa que é muito louco, assim, você falar, como assim, Lucas? Não, é louco, é instantâneo. E precisa de alguém. Aí vem aqueles casos, né, que ou é por uma tragédia, né, Sim. que ocorre, o cara perde alguém, ou faz uma besteira muito grande, aí o cara tem a chance, às vezes tem, às vezes não tem. Eu tive pelo amor, assim. O meu lado foi o melhor possível. De todo mundo, pô, é uma pessoa que eu amava também. Abri meus olhos de uma maneira que falava, olha, vamos lá, vamos encarar a vida, você tá fazendo tudo errado. Você tem talento, você é um cara Ela que já falou teve... isso pra você? Não com tantas palavras duras, mas assim, aos poucos, porque ela tinha medo também. O receio dela era falar, cara, você não me quer assim, vai ter 500 que quer, né? Então, aos poucos, ela foi abrindo meus olhos, aos poucos, sendo, sabe... Ela não é dura, ela era doce, né? Falando umas coisas que eu tinha. E até hoje ainda. Tem algumas coisas que ela vai abrindo os olhos. Para as pessoas é uma coisa tão tranquilinha, você fala, nossa, velho, agora falou? Duro. E vou ser bem honesto, é difícil a gente aceitar. É. No começo você fala. E pode ver. A nossa geração não é uma geração ruim de atleta. A gente tá falando, né, de trabalho, né? Eu odeio o trabalho, mas não parece que a seleção brasileira hoje, não parece que eles odeiam o trabalho? Parece. Parece que eles não querem estar ali. Não parece, cara? Parece. É tão... Eu tento assistir jogo da seleção hoje, cara. Não é... Eu tenho... eu sou de 93. Eu tenho relapsos de... Ano bom de São Paulo, hein? Ano bom de São Paulo. Uma sequência boa. Mas, assim, eu tenho, assim... falando de seleção específica, eu lembro muito do Ronaldinho, quando começou aquele gol que ele dá que ele dá um chapéu de... 99, Copa América. Com a parte externa assim. do pé, de chaleira, isso. E aí, aí você fala, meu, aquela seleção dali, até 2002, 2006 até, você fala, cara, da hora ver a seleção jogar. Era da hora. Esse seria um monstro se alguém tivesse falado pra ele. Você acha que alguém tinha coragem de chegar nele? De falar que ele tá fazendo errado? Cara, mas ele tem uma entrevista e ele falou assim, eu podia ser o melhor do mundo mais 3, 4 vezes. Tranquilamente. Ou viver a minha vida do jeito que eu queria. E ele falou, eu escolhi viver a vida do jeito que eu queria. Mas quantos não quiseram viver como o Ronaldinho? Não. Esse é o problema. Caramba. Porque esses caras, eles não têm a noção. Eu não cheguei... Foi um dos melhores que você jogou? Sei, mais longe, assim. É mesmo? Mas a de gente longe, tá falando mais de de Ronaldo longe, nessa longe, época longe. também, né, cara? Mas assim, eu não cheguei a jogar com o Ronaldo. Ah, tá. Assim, o Ronaldo, com certeza, foi o melhor de todos. A questão foi as lesões, né? Coitado. Mas o Ronaldinho Gaúcho foi brilhante. E cara, nem ele sabia. Desculpa te cortar. Como é que é? Você tá aqui, olhar ali o Gaúcho te dando um tapa sem olhar pra você. Como é que é isso? Pra mim, natural, porque eu ia pra seleção com ele desde o sub-20. Sub-20 é que eu fui. Jogando no Botafogo, viu? Então, assim, eu também não era. Gente, você tá com o cara bem aqui. Gente, fiquem com o Lucas aqui agora. Desculpa. Fica com o Lucas aqui, porque eu sou um mero nem coadjuvante eu sou nessa conversa. Cara. Nós somos juntos para seleções. Quando o Ronaldinho Gaúcho era uma promessa muito natural. Forte do Grêmio, mas como outros que surgiam ali e não vingaram. Ah, não, mas ele sempre foi diferenciado. Ele foi muito diferente, mas assim, eu tô dizendo, o Ronaldo, assim, para nós já era o Ronaldo, a gente sabia que dificilmente ele não seria um fenômeno, com mas nem a imprensa, anos, assim, porque não tinha tanta esse jogo de marketing. Hoje tem muitos meninos que você começa a ver já de 10, e aí você começa a ver assim, mas cadê aquele menino que fez aquela reportagem no Globo Esporte? Tananã? É uma pressão para um moleque de 9, 10 anos que você fala, meu Deus. O Assis jogava pra caramba, que é o irmão do Ronaldo. Sim. Jogava pra caramba. Só que ele falava, meu irmão vai vir aí e vai acabar com o mundo. E o Ronaldo era... sabe aquelas coisas, brincar... Você chega no treino, né? Aí você vai querer... fazer balãozinho, o cara do brinca... lado dele não dá. Não, esquece. Isso que eu ia falar. Você vai fora, você não vai... Vamos fazer rodinha, vamos fazer bobinho aí, cara, porque... Eu era fãzaço dele no nível de passar... Eu ia na Lan House. Eu pagava pra usar o computador e ficava vendo o lance dele. É absurdo. E tudo isso, absurdo. Eu tenho convicção, é óbvio que a gente não pode ter certeza, mas uma convicção assim na minha cabeça, que se ele realmente tivesse sido mais atleta do que ele foi, assim, ele teria, porque ele for 3, 4, teria ganho. É óbvio que você falou assim, né? Ah, Lucas, mas ele preferiu viver. É o que eu tô dizendo.
Mas ele não imagina o quantos que também quiseram viver como ele, né? Porque assim, queira ou não, eles se tornam referências. Sim. É isso que eu tô dizendo. Ninguém quer ser o Lucas. Não desmerecendo o que eu fiz. Lá em Curitiba tem muitos que queriam. Não, eu sei. O que você fez foi não, foi lindo. Na época que eu fiz, beleza. Não se menospreze, mas não é na minha frente. Não, perdão. Eu também, eu sei que eu fui um cara... Mas eu tô dizendo, esses caras que são de uma prateleira assim, como Pelé, Zico, Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Neymar, eles não sabem o quanto as pessoas se espelham nele. Em tudo. Sim. A referência não é só dentro de campo, é tudo, é no cabelo, é maneira de se vestir, é a maneira de se portar. O cara bebe pra caramba e chega lá mamado, eu vou fazer. No jogo, eles não têm noção de quantos vão fazer. E vou te falar a verdade, até eu quero, pô, o Ronaldinho faz, eu consigo chegar lá direto pro treino. Então é nesse aspecto que ele também não tinha ciência. Você fala assim, ele fez isso... Não, é porque ele é tão livre mesmo, igual você falou, esse momento dele foi tão saboroso, ele curte ainda, ele vive pra caramba, vive bem pra caramba, mas assim, é algo que eu não sei se vai existir um profissional, no caso, né, tentar os coaches, tentar os mentores, tentar os psicólogos, mas ninguém ainda conseguiu conscientizar, e hoje, nessa geração, eu falo mais, nessa geração ainda pior, porque é uma geração que influencia diretamente no atleta e no ser humano. Quem não quer ser o Neymar? Quem não quer ser o Vinícius Júnior? Em todos os aspectos. O Vinícius Júnior tá lá, se ele tiver... Só que ninguém vai conseguir chegar no patamar deles. Esse é o duro, assim, também. O menino tá ali, aí, quero tá com 3, 4 meninas. Não, cara. Que difícil, velho. É complicado. E mesmo assim. Então, é nesse caso, assim, que... Ao mesmo tempo que é legal você ter um marketing legal, uma divulgação legal, eu queria muito que existisse um profissional que conseguisse abrir os olhos desses caras. Eles seriam muito mais. Eu não consigo entender como o Neymar não é idolatrado. Dos que eu tô vendo, me desculpe, Vinícius Júnior, Rodrigo, é o único que eu falaria, poxa, esse aí briga pra estar nesses nomes que eu falei, entre Ronaldo, Zico, esquece Pelé, né? Pelé é Pelé. Mas Romário, ele estaria, ele é o único dessa geração que estaria dentro desses caras. Você acha que aí a gente entrou no campo do achismo, tá? Aqui. Gostoso. Campo do achismo. Hoje pode. Graças a Deus. Você acha que ele não chamou muito esse negócio de ser o melhor, o cara que se aproximaria disso? Talvez o marketing que foi feito em cima dele, talvez o modo que ele escolheu viver e jogar também. Porque, assim, cara, é impressionante. Quando eu vejo ele jogar, ele chama uma porrada num nível que você não vê outros jogadores fazer isso. Por exemplo, salve as proporções, pelo amor de Deus, mas você pega o Rames Rodrigues, jogadores habilidosos, o Ronaldinho Gaúcho. Mano, a galera não era tão agressiva nas atitudes quanto é com ele. Tudo bem que batiam muito no Ronaldinho. É fato que mas, você fala. Mas ele chama muito essa questão. Eu não consigo aceitar as pessoas não idolatrarem ele, é óbvio que... Não, ele joga demais, ele joga demais. Pelo amor de Deus. Mas eu não tenho esse amor nesse carinho do Brasil. E aí eu acho que se transformou no mundo. As pessoas odeiam o Neymar, cara. Odeiam muito. É uma coisa que eu não consigo aceitar, assim. Não sei o motivo. Vai entrar a questão de inveja, acho que porque o cara vive a vida como ele quer. Ele tem um talento puro, ele tem muita grana, ele faz o que ele quer, ele não vai muito, ele não tá muito preocupado com essa questão da mídia para fazer o politicamente correto. Então, essas coisas influenciam pro cara chegar ali querendo dar uma porrada nele. Eu acredito que sim, mas tem algo que muita gente já fala, mas quem sou eu para falar do Neymar? Eu acredito que ele procura um pouco isso. Em determinados setores do campo, se você não vê o Messi tentar dar uma caneta, tentar fazer um elástico, o Messi ele vai pegar, olha o segundo gol contra a França. O Messi recebe a bola no meio de campo, que ele vai dar de primeira, que já o outro já cruza pro Di Maria. Então, esse caso do Neymar, que todo mundo bate muito na tecla, é que como ele tem muito talento e faz jogadas plásticas. Sim. Tem um lance, que te mando também, um dia meu filho chegou pra mim, ele deu um elástico que era do Ronaldinho Gaúcho, que eu vou te mostrar o que eu fiz, que eu também fiz esse, mas no meio de campo. É um elástico lindo, que é por trás das pernas. Ele, sei lá, faz um... De dentro pra fora. Ele faz um negócio... A chaleira. Na chaleira, sei. Já fiz muito isso, por incrível que pareça. Então,
Se jogar o salão, você vai saber. E o Ronaldo Fenômeno fazia, depois o Ronaldinho Gaúcho fez várias vezes também. Eu também já fiz. E vou te mostrar, porque claro. você depois não esquece. E ele fez no meio de campo. Uhum. A jogada é maravilhosa, mas é pouco produtiva para o time. Então aquilo ali vai, depois ele consegue dar um passe. Essas coisas que eu vejo assim no Neymar, que, poxa, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu para falar do Neymar? E quem sou eu? Assim, nem o Tite conseguiu tirar isso dele. Porque o Tite talvez seja o melhor educador que tenha para isso, um cara que sabe liderar, fazer a gestão de grupo. Porque o Neymar, mesmo na Copa do Mundo, ele segurava a bola no meio de campo onde não tem necessidade. Então, o que é isso? Ninguém tem coragem de falar para ele. Nem o Tite. É o que eu te falei lá. Ninguém tinha coragem de falar pro Lucas. Imagine pro Neymar, ninguém tem coragem. Ou se fala, simplesmente o cara ignora e segue a vida. E aí, tipo, cansei de falar com o cara, não vou falar mais. E ele tem uma verdade absoluta no coração dele, que ele tá fazendo certo, que ele não tá vendo. Isso é complicado, né, cara? E é esse o que o Lucas viveu lá atrás, e por isso que talvez eu não tenha chegado aonde eu imagino que eu poderia mais. Eu sou muito feliz com a carreira que eu tive. Muito, muito, muito. Mas eu sei que eu poderia um pouquinho mais. E hoje, o que eu falo aqui é de mim. Eu tô dando o exemplo do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho, com base que chegaram, na sua experiência. E chegaram muito mais longe porque tinham muito mais talento. Sim. Isso é fato. O talento que eu tinha não foi suficiente para conseguir passar por esses obstáculos que eu mesmo criei. Mas eles, assim... Eles conseguiram, poxa, vamos falar o quê do Neymar? Vamos falar o quê do Ronaldinho? Tá ótimo. Falar. Meu Deus. Que são coisas que a gente olha e você fala assim, poxa, poderia ser diferente talvez. Né? Mas voltando para você, que aí a gente pode falar com mais propriedade, eu tenho uma tese de vida, uma teoria de vida, que quando a gente está bem resolvido, as coisas ficam mais claras pra gente. Com você foi assim, quando você teve essa mudança pro Japão, que as coisas começaram a mudar, você sentiu o Lucas bem resolvido consigo? Tipo assim, você falou, tive alegria e prazer de jogar futebol de novo. Ser bem resolvido, como é que foi esse seu processo de você olhar e falar assim, realmente, cara, eu tava desperdiçando o meu talento, eu não tava dando atenção devida. Foi isso que aconteceu? Você teve esse choque com você? Tudo bem, as pessoas falarem uma coisa, você fala assim, pô, legal, falou realmente e tal, mas... Como é que foi esse teu processo com você mesmo? Cara, pô, aquela verdade, sabe a verdade que ninguém consegue falar pra gente porque a gente chegou num processo de falar assim, realmente eu sou um merda, eu não tô fazendo direito, eu tô desperdiçando. Como é que foi esse momento? Foi justamente aí nessa questão de Japão, nessa transição de eu falar... Tecnicamente falando, o futebol japonês é inferior à da Europa, do mesmo sul-americano. Então você tem que calçar a sandalinha da humildade e falar, cara, eu tô regredindo, né? Eu não tô progredindo. E ali, no primeiro momento, eu não me sentia realizado. Porque a minha pretensão era ficar uns 3 anos no Japão para tirar essa pressão que tinha. Meu próprio empresário falou, eu fiz um contrato, não é nada da China nem da Arábia, como é hoje, longe disso, mas era melhor do que eu tinha na Europa. Pra você ter uma ideia. Então, eu fui pro Japão com pretensões mais financeiras do que esportivas. E ele mesmo falava, cara, porque você vai ficar lá 3 anos, você vai com 25, 28, já esqueceram que você passou pelo Cruzeiro, já esqueceram que você machucou no Corinthians. E se você estiver bem, você vai se alocar em outro time. Então, o primeiro momento é isso, é sair desse mundo louco. Só que, aos poucos, eu vou vendo, cara, situações no povo japonês que começam a me dar esse conforto, que começam a me dar essa paz, sabe? Que é realmente você marcar comigo um horário e eu não chegar às 4h10, eu chegar às 4, ou chegar como eu cheguei às 10 para as 4. Você vê que honestidade, educação, você me elogiar por isso é uma besteira, tem que ser obrigação minha. Sim. Então você começa a ter umas coisas fora de campo que aí me trouxe essa paz. E aí, dentro de campo, eu sabia fazer. Eu era bom. E com o nível também mais baixo, é óbvio que as coisas saíram no começo nem tão fácil, porque eu falo isso para todo mundo. O futebol japonês evoluiu, é gostoso demais, foi gostoso demais jogar no futebol japonês. Mas principalmente no começo, tinha muita dificuldade, assim, né? Você toca, o cara... Você vai passar, o cara segura. Você pede pro cara segurar, o cara corre pra caramba. Eles tinham... perderam 2 Copas por isso, né? Por não ter essa calma, por não ter a malandragem. Apesar de ter evoluído demais. E eu sempre falava, é muito mais fácil
jogar do lado de Iniesta, Xavi, Messi, Ronaldinho, né? Isso é fato, ninguém vai discutir comigo. Só que começou a me dar esse prazer e me dar essa paz, me dá essa confiança, eu tá leve, aí esquece. Aí dentro de campo as coisas fluíram, porque fora de campo tava tudo tranquilo. Eu não via mais ninguém me criticar, eu não via ninguém mais falando Porque foi um trauma, né? A gente perdeu a Olimpíada com os caras em 9, por mais que eram Camarões, de Jeremy, Eto'o e Mbomá, aquele monte de cara lá. Mas foi, né? Perder a gente em 11, os caras em 9, foi vergonhoso. E aquilo me martelava. E aí, até isso, esqueci. E aí eu trouxe de novo, trouxe essa confiança e as coisas aconteceram. Começaram a fluir. Muito mais fácil. Então a cultura japonesa... Paz. É. Essa paz, assim, apesar deles não acreditarem em Deus, assim, né? Eu não tive... Eu encontrei muitos... O Kelly, que é um cristão... acho que até isso também facilitou, porque o Kelly já estava um tempinho lá no Japão. O Kelly é um jogador que jogou comigo no Atlético Paranaense. Número 10, clássico, jogava muito. Ele era um cristão, assim, e não tinha muitas igrejas. Nem as católicas, nem as evangélicas. Desculpa. E a gente fazia os cultos lá na casa dele. E eu, assim, não tinha preconceito. Sempre fui, sempre gostei. Mas era uma paz, cara. E ali, aquilo... Sabe, a gente vivia falando de Deus, falando das coisas. E vou te falar esse negócio também. Mas, pô, falar de Deus... Dentro de campo, porque ele era chato pra caramba. Ele brigava com a gente, brigava com os outros. Mas ele trazia também. Então, até nisso, a gente levou sorte de ter o Kelly, o Jean, que eram os brasileiros que estavam lá, me ajudaram a ter essa paz, e o Japão trazia isso, né? Um país, né, que tem por cultura, o budismo, as massagens, enfim, essas coisas que ajudou muito eu ter essa paz e depois jogar. Cara, você me falou de um momento muito difícil que você passou no futebol. Vamos sorrir agora, né? Eu quero que você fale um momento assim que... Assim, Vitão, aqui eu rebentei, tava no céu. Eu tenho que falar pra você 2 momentos, porque senão... Fala 3, irmão, fala 10. Não, mas assim, você falou bom, você foi bem. O Botafogo é gostoso, apesar de a gente ser de Ribeirão, você aqui pertinho do lado, né? Mas é sempre bom falar do Botafogo. Foram 10 anos que eu passei por todas as categorias, cheguei no profissional com 16 anos, e aquela Série C de 96... Eu, com 17 anos, eu fazia os 2 gols que ajudaram o time a subir para a Série B. Não tem como não falar que foi o momento mais brilhante, porque é o início da carreira, né? Você tá ali, você fala, nossa, cara, carequinha, os caras tudo falando de você. Do nada, eu andava de ônibus. Só que louco, eu era professor, não tinha carteira, eu andava de ônibus, pegava ônibus. E a gente já ganha do Figueirense e tem o acesso. Eu fiquei lá com os caras no Botafogo, nem fui para casa. No outro dia eu vim embora de ônibus. E aí você escutava alguém falando assim, né? Aquele ali, acho que é o jogador de ônibus. Então, assim, foi um momento mágico. Você fica até desconfiado. Assim, será que é ele mesmo? Lógico que fica. Lógico que ficava, certeza. Aí, no Atlético, é o momento que eu apareço não só pro Brasil, mas pro mundo, que aí jogo Libertadores, jogo tudo. E tem um lance de fazer o primeiro gol na Arena da Baixada. Ah, verdade. Então, aqui, isso é um marco, assim, pra mim, porque você pode ver, o Corinthians, o primeiro gol da Arena da Baixada é o Rivelino. Acharam um pênalti lá, Rivelino foi. O primeiro gol da Arena do Palmeiras, eles foram lá, o Ademir da Guia, eu não sei lá, mas do Atlético Mineiro agora também fizeram um joguinho festivo. E o Petralha, cara, o grande Petralha, ele nos deu a honra do time que estava jogando naquele momento, porque tinha Sicupira, vivo, né, falecido agora, mas daquela dupla, Washington e Assis, o próprio Paulo Rink, o Zé, ele poderia fazer um jogo festivo para um desses caras fazer o gol e deixar lá a placa. Em 2019 foi recolocada porque ela teve uma reforma, a arena, e novamente está lá minha placa, o autor do primeiro gol. Então mesmo com a reforma não tiraram. Não, porque não demoliram, né? Ela foi uma reforma que praticamente demoliram, mas tá lá a placa. Caramba, que legal. Então esse é um momento que foi jogo valendo. Valendo contra o Cerro Porteño. Não foi esse joguinho que arma pra fazer o negócio. Era um amistoso, né? Mas um amistoso oficial. Sim, nada de, vamos arranjar um pênalti. Se saísse pênalti, a gente tava morto. Sei quem quer bater, que ia dar uma briga danada, né? Mas foi um jogo valendo, fiz um golaço de cabeça e fiquei marcado pra história do Atlético, assim. Eu vou pra Curitiba, todo mundo fala desse gol. Então ali no Curitiba, no Atlético, foi bem marcante. Mas o Japão...
em termos de alegria, foi onde que eu conquistei mais títulos, foi onde que eu fiz mais gols. Ganhei uma Champions League da ASA, que pra você eu tô falando da ASA, mas quando eu tô falando com alguém, eu falo, ganhei uma Champions League já. Aí o cara, pô, será que ele jogou onde? No Real Madrid? Mas eu ganhei no Gamba Osaka. Em 2008, fazendo os gols da final, levando esse time, né, o Gamba para o Mundial. Nós ficamos em terceiro, que é algo... Caramba. Depois o Kashima acabou ficando em segundo também, em 2015, eu acho. Mas até então era... Contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid. 15 ou 16, né? Sim. Mas até então era a melhor colocação de um time japonês em mundiais. A gente tô lá, linda a medalha da FIFA. Então, assim, eu tive vários momentos. E nesse jogo contra o Manchester United, que tinha nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo, Rooney, Giggs... Nani, Scholes. A zaga era 2 armários, né? O Vidic e Ferdinand. E quando a gente tá perfilado, assim, Vitão, eu te juro que durante a noite anterior, eu falei, cara, eu tenho 29 anos. Talvez eu não vá pro Manchester, mas eu posso ir pra um Tottenham, Newcastle, alguma coisa, um Everton. Eu posso voltar pra Europa, Premier porque eu tava League, ali, né? Talvez, no melhor momento. Tinha sido artilheiro dessa Champions Ásia. Tinha proposta pra ir pro Qatar, mas eu não queria. Eu não queria sair do Japão. Eu tive propostas vantajosas. Mas até para a Europa você teve? Para a Europa eu tive uma situação, mas era tipo Rússia, mas não dos grandes que para ganhar dinheiro. E nunca evoluiu também, nunca chegou o papel. Os caras vinham tendo igual da Grécia, mas nunca o papel aqui. Porque eles assustavam com os valores que eu ganhava. Era inacreditável. Quando o meu empresário falava, ó, tem uma situação da Ucrânia. Aí ele falava, ó, ele ganha isso lá, para ir para lá ele ganha X, ele quer 2X. Lógico. Senão ele não sai do Japão, tá feliz pra caramba lá. E foi o que aconteceu. Mas nesse jogo, especificamente esse contra o Manchester, que eu ia passar na Sport TV, então eu falei, pô, os caras vão me ver, cara. Aí eu dormi assim, eu falei, eu vou arrebentar no jogo. E a gente começa... isso aí nós estamos perfilados, assim, e os japoneses começam, porra, aquela chuteira ali não tem aqui no Japão. Porra, os caras tão cheirosos. Aquela não sei o que... Cara, mas perdi tanto tesão, que até eu começo bem o jogo, mas aí eu falei, sabe uma coisa? Fica quietinho. Os caras não tá olhando. Não, fica quietinho, vamos jogar o jogo. O primeiro tempo já tava 5. E aí eu vi que a diferença era muito grande mesmo, assim, não dava pra gente, sabe, bater de frente com eles. E aí acabo ficando, mas no Japão foi sim o meu melhor momento. Foram 10 temporadas. Né? Então, você jogou 10 anos lá? Foram 10 temporadas, 9 anos e meio, porque eu volto uma metade ali no Tóquio. Eu fiquei 7 anos seguidos, foram 4 anos no Tóquio e 3 no Gamba. Aí eu voltei pro Brasil, pro Atlético Paranaense, para encerrar minha carreira. Eu parei de jogar futebol com 32 anos, parei. Na hora que eu paro, o Japão tinha tido tsunami. E aí eles falaram, cara, volta pra cá, velho. 2 meses depois, assim, poxa, vem, nosso time caiu. Tô louco. E aí eu balancei um pouco, acabei indo, sem a família. Falei, vou lá jogar 6 meses, vamos brincar lá, os caras querem que eu vou. Não foi por dinheiro. Porque o meu salário era um salário ok, era um salário bom, mas eu fui porque o time tinha caído para a segunda divisão, o FC Tóquio, e eles estavam em 13º, Vitão. E eles precisavam, porque era o primeiro ano, eles têm os mesmos recursos de televisão, tudo. E se eles permanecem um ano, cairia pela metade. Pô, vim me ajudar, o público não tá vindo. Aí eu fui. Nós somos campeões da segunda divisão. Caramba! E ganhamos a Tenohai, que é a Copa do Rei, que levou eles pra Champions League a primeira. Aí os caras falaram, agora você tem que ficar, velho. Mais Aí liguei pra mim, os caras querem que eu fique. Tá na hora de voltar a pagar. Aí eu fiquei mais 2 anos, cara. Aí eu encerrei com 34 anos, mas assim, foram 10 temporadas maravilhosas na minha vida, assim. Não tem um ano, uma lesão aqui, outra lá, pequenas, assim, nada grandioso. Mas as derrotas foram insignificantes de tanto de alegria que eu tive lá. Foi fantástico. Cara, que história linda, cara. Foi fantástico. O Japão foi fantástico. E assim, a galera... claro, né? Chegou um momento da sua vida que você sonhou com esses grandes times, né? Sem dúvida. Mas a tua relação transformou muito. E aí a gente volta pro centro da questão do trabalho. Lógico. Que futebol é um trabalho também, querendo ou não. Como hoje você na internet também é um trabalho. Mas é a tua relação com aquilo que você faz. Exato. Não necessariamente está ligado ao dinheiro, mas está ligado com o propósito que você tem naquilo. E eu te faço uma pergunta que a gente está caminhando para o fim. Fer, dá uma segurada aí, Fer. Pô, o homem está aqui. Aí, ó, dá sente daqui 5 minutinhos. Já marcou, né? Já, ela aqui, ó, já tá junto aqui. Caramba, já. Fer. Ela marca junto. Isso aí é corintiana, sabe? Fica... Deixa eu fui falar do Corinthians, ela procurou, deve estar me xingando.
vai aparecer nada. Mas, cara, fazendo essa construção da tua relação com o trabalho, como é que você enxerga trabalho hoje? Como é que você vê a tua... Porque você continua trabalhando em outra função. Sim. E, claro, hoje você tem uma condição de vida bem estável, bem diferente da que você tinha quando criança. E tirando assim, é claro, pro mundo que a gente vive no Brasil hoje, muito bem. Sim. Mas qual que é a tua relação com... privilegiada, aliás. Como é que você se relaciona com o trabalho? Porque as pessoas acham que ganhar dinheiro... quando eu ganhar dinheiro eu paro de trabalhar. Primeira coisa que as pessoas falam. Sim. Como é que é essa tua relação, cara? É uma relação muito boa. Depois que eu passei por esse período aí de loucura, eu comecei cada vez mais a valorizar o dinheiro. Então, eu paro... O Zico fala isso, o jogador morre 2 vezes. Não. Eu só vou morrer mesmo quando Deus falar. Porque eu parei bem consciente, fui me preparando. É óbvio que cometo os erros, né, como empreendedor, como investidor, mas eu fui preparando justamente para ter esse sabor de eu preciso acordar cedo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir, eu tenho que gerar emprego, eu tenho que investir bem, eu tenho que conscientizar meus filhos, né? Porque é o que você disse, beleza, eu joguei futebol, eu vou ficar no sofá ali, de bermudão, um pezão para cima, esperando o dia passar. Até nisso eu me preocupava, mas eu me organizei para que eu pudesse curtir minha família também. Então, assim, eu e minha esposa também ela não trabalha hoje. Então, eu cuido dessa parte. Eu acabei me associando com muitas pessoas, então tem algumas empresas. E eu consigo ter o meu tempo, eu fazer meu tempo. Isso é um privilégio, como eu ia falar aqui, é um privilégio. Mas é um privilégio difícil, porque no Brasil é difícil, assim, né? Eu posso falar para você, Vitão, que é muito mais fácil jogar futebol. É mesmo? É muito mais fácil. Por mais que a gente tenha, né, o julgamento de Mas você diz pela questão financeira? Pela questão financeira. Empreender no Brasil, você ter esse sucesso... Eu tô mas muito de longe, eu não tenho o mesmo sucesso que eu tive jogando futebol. Nem a pau, porque além de tudo tem os impostos. Você, para gerar emprego, você faz a conta... Não é aquele CLT que você põe aqui, não é aquele valor. Você tem várias coisas que eu aprendi na marra. Eu não fiz nenhum tipo de faculdade para isso. Eu fiz alguns cursos de gestão, principalmente de gestão de pessoa, que é o mais difícil até. É mais difícil, se lidar com pessoas é difícil. E não posso negar que se a gente pisca 2 olhos, a gente perde tudo mesmo. Por isso que às vezes essa questão de eu odeio meu trabalho é perfeita, porque jogadores assim não pode achar que, poxa, o dinheiro... Tô falando dos jogadores que, até do meu nível para baixo, que depois que parar, tô tranquilo. Eu vou curtir a vida. E rapidinho vai, que você nem... Na hora que você olhar, você fala, puxa, passou, perdi. É diferente da gente falar de Neymar, de próprio Ronaldinho Gaúcho. Nem se ele quiser, ele consegue eu gastar acredito tudo. Que também não. Eu acredito que não. Cristiano Ronaldo, mas nós sim, a gente tem que... E eu sempre tive essa preocupação, então isso até me atrapalha. Porque essa minha preocupação, e não é de ficar... Nós falamos em off aqui, não é de ficar bilionário. A minha maior preocupação é de manter o padrão de vida que eu dei para meus filhos desde o início. Porque é diferente do que o meu pai me deu. Para mim, qualquer algo a mais já era... legal. Agora meus filhos já nasceram com tudo. Até para eles procurarem algo... Agora eu falei que os 2 estão jogando futebol. Até para eles eu tento provocá-los. Mas aí, o que vocês querem da vida? O que vocês... vai ser jogador para quê? Jogar, mas qual o objetivo? Jogar bola, só no futebol, mas e aí depois? Então eu provoco um pouco eles para ter essas respostas que eu tô tendo ainda. E eu ainda tô tendo, porque você empreende, você erra. Eu acabei indo mais pro lado dos imóveis, mas eu também já entrei em questão de cursos, tentei modificar um pouco, mas... diversidade. Eu diversifiquei bastante. Mas você falou algo no começo, né, até da sua vida, né? Não vamos entrar no mérito, senão a Fer não se pega. Mas eu aprendi isso também, que eu comecei a querer ser mais feliz, assim, né? Então eu não me importar, até a Cortella fala muito isso, né? A diferença de trabalho e emprego. Sim. E eu tô procurando mais fonte de vida. Hoje, e olha só, você me fez um questionamento e eu já vai fazer 10 anos que eu parei e até hoje eu venho me preparando. Então eu comecei a querer um pouco mais de fonte de vida do que de fonte de renda. Estou estabilizado, faço os meus negócios, mas não é fácil. O que eu queria chegar na questão é, Lucas, é fácil você sair do futebol, que é gostoso, é você se preparar mentalmente, fisicamente, taticamente, ir lá, jogar bem um dia, jogar mal, mas o seu salário está lá, intacto.
ninguém mexe. Você jogou, você fez gol, você errou, você perdeu, você ganhou, não. Tá lá, vai chegar. Às vezes tem um plus que é a premiação, né? Que é o bicho por fazer gol, por vitória. É uma delícia, isso, é uma delícia. Mas o salário tá lá. Na vida que eu tenho hoje, eu me preparo para ter um rendimento extra, com aluguéis e tudo, mas os meus negócios nem sempre eles vêm. Eu imagino que você também viva isso. E por que eu toquei no seu assunto? Porque você saiu dessa zona de conforto, de ter lá seu salarinho, para não... Então isso me motiva. É motivador. Você fala, Lucas, é preocupante ao mesmo tempo, mas é motivador, porque me faz eu acordar todo dia com essa preocupação. Opa, preciso fazer algo legal para gerar mais dinheiro, para manter esse padrão de vida que eu vivo. Então é essa a questão. Mas só um detalhezinho, salve as nossas proporções, né? Você tinha seu dinheirinho lá parado. Vitão quer enganar você, não quer... Fernanda tá pedindo aumento. Não, hoje tá maravilhoso, irmão. Hoje tá tranquilo, mas na época que eu larguei, nossa, amigão. Mas é mais gostoso ainda. O quê? O que você fez, cara, você confiou no seu trabalho mesmo, cara. Confiou no seu talento. Isso é gostoso pra caramba. Isso eu falo que quando a gente se descobre, que por isso que eu toquei no assunto de você se descobrir, de você se resolver, porque as coisas parecem que começam a fluir e você não vive mais uma mentira. Exato. Você não fica tentando dar murro em ponta de faca, coisa que você não é. Por exemplo, que nem você deu esses murros em ponta de faca aí nos empreendimentos agora. Você fala assim, mano, pera lá. Chega. Então, opa, me conheci, não vou tocar mais aqui, vou seguir por aqui. E, você se descobre aqui, segue sua vida. E acabou. Então, isso que eu acho bacana. Assim, eu falo, dinheiro é bom pra caramba, dinheiro é importante pra caramba. E eu ouvi uma vez um rapaz falando assim que a pessoa que fala que não está preocupada com o dinheiro é porque ela já tem dinheiro. Então, assim, o dinheiro é uma preocupação. Só que você não pode. E aí o que você falou é muito pertinente de você buscar fonte de vida, fonte de felicidade, não fonte de renda. Não. É importante. Você tem que ser responsável com a sua família, com as suas contas, com a sua casa. Mas, cara, não vale a pena jogar no vale tudo. Não, vou ganhar tudo aqui, vou apostar tudo aqui e você perder a saúde. Vi até um vídeo desses dias recentes, cara, e eu falo assim, eu tenho hoje 30 anos de idade. Eu não imaginava ter a empresa que eu tenho hoje, não imaginava ter os colaboradores que eu tenho hoje, a vida que eu tenho hoje. E eu deixei de cuidar da minha saúde. Aí eu, nesses tempos atrás, até conversei com a Fer, conversei com a Lara, conversei com as meninas que eu faço a gestão aqui, que me ajudam muito. Falei, meninas, eu preciso cuidar da minha saúde. Para isso eu vou precisar entrar um pouco mais tarde no trabalho. Não, Vitão. Vai lá. Me deram super apoio. Vai lá. E por quê? Se a gente não tiver um olhar também para nós, como é que a gente vai cuidar das pessoas que a gente fala que ama? Exatamente. Então, cara, essa relação de fonte de vida, fonte de felicidade é muito importante. E acredito que esse pensamento também vem muito da cultura japonesa, do budismo e tudo mais. E, apesar de eu não ter praticado, mas não, assim, vem muito, mas a cultura deles. Assim, ao lado, chegar no horário já é uma coisa maravilhosa, amigão. Não me preocupo muito. Mas eu acho mais interessante desse bate-papo, toda vez que eu tenho esse privilégio de falar, né, de sair um pouco da minha zona de conforto, é de poder falar a realidade também. Que não é fácil, né? Porque senão os meninos que estão entrando hoje vão achar, vou jogar bola, vou ser milionário. E eu acredito que é 1%, né, que tem um estudo que 1% que vão realmente ser milionários ao ponto de poder sentar no sofá e pôr os pezinhos pra frente. Meninos muito talentosos talvez não vão conseguir nem chegar onde eu cheguei. Exato. Então é isso que eu digo, que eu não fico nessa zona de conforto, eu me preparei, eu cometo meus erros. E nesse momento agora, é gostoso eu poder falar, poxa, eu me preocupo, Vitão, não tô vivendo também assim, não tô nem aí. Tá doido, a taxa Selic tá doce, né? Que se dane, não tô... o dólar tá... Não, eu me preocupo diariamente para realmente eu ter essa saúde também. Porque o gostoso é isso, eu não quero ganhar dinheiro para poder ir pro Ice. Eu tô no Ice. Não, meu amigo. Eu quero ficar aqui em Ribeirão mesmo, cara. E com a minha esposa, com meus filhos. Então, assim, você falou tudo. Eu me preocupo também em estar bem, porque o nosso bem tem que ser físico também. Sim. A gente tem que estar bem mentalmente, fisicamente, para poder exercer o melhor. Exato. Então, não é conselho, mas quando eu tô batendo papo lá com a molecada, cara, entre para jogar futebol...
Mas entra inconsciente, que não é sempre que vai ser o bilionário, que vai ganhar o dinheiro pra caramba, que vai sair com todas as mulheres, que vai poder beber pra caramba. Se conscientizem, cara. É um mundo que desmistificou muito, né? Eu falei aqui no meio da conversa. Antigamente era marginalizado, seu pai deve falar isso pra você, era muito... Os antigos, né? Assim, não, os filhos não deixavam. Eu escuto histórias aí de caras que jogavam pra caramba, o pai não deixou jogar, porque era um mundo muito, muito sujo. Sim. Ainda existe muita sujeira, mas hoje eu tô percebendo que cada vez mais tá melhorando. Você consegue conversar com um cara, é óbvio que existem... Tem gente que gosta da resenha. Eu falo pra todo mundo, não adianta me levar lá no resenha, lá no Vampiro, porque eu não tenho essas histórias. Eu tenho, lógico, já brinquei pra caramba, tenho as histórias. Você legais. Tem as suas coisinhas também, vai. Que já esqueci. Mas que isso é off, entendeu? Não pode falar. Ficou naquela parte de Alzheimer que eu tenho aqui. Mas eu não consigo criticar isso, porque é a maneira que os caras vivem. Existem várias classes de atletas que cada um segue de uma maneira e a gente vai vivendo da maneira que a gente gosta. Eu gosto disso. Esse bate-papo, esse tempo atrás eu fui num que era só de corporativismo. Pô, foi bacana pra caramba. E eu poder bater o papo como se eu estivesse num ambiente que eu tenho mais segurança, que é no futebol. Então é uma delícia, assim. Poder estar aqui foi demais. Eu tô falando assim porque a Fer já quer parar. Então beleza, eu tô percebendo que você tá falando tão despedido. Tá vendo, Fernanda? Você precisa parar de pressionar os nossos convidados. Tá bom? Você já tá saindo até em corte já. Então toma corte. Já começou, já? Já tá, porque ela não fala nada, mas só a expressão dela ali já gera corte pra você gente. Viu que aqui. Até olhei pra lá, não tem nada a ver, mas eu olhei pra ver qual era a não, mas tá tudo bem. Ela tá tranquila. Ela nem tá levantando, ele vai embora. Ô, Lucas, me fala uma coisa. Pra gente tá caminhando pro final já, mas me fala uma coisa. Eu tenho curiosidade, desculpa. Ótimo. Se você puder me responder, beleza. Vamos lá, depende. Assim, duas na verdade. Quantos jogadores que você conheceu que realmente deram certo no futebol? Não tô falando nem de ser o estrela, mas que deram certo. Em porcentagem, quantos não deram? Putz, que pergunta boa. Eu vou chutar, porque assim... Eu vou colocar assim na média, né? Que eu passei por 3, 4 categorias, vai dar aí uns 100 jogadores. E bem-sucedidos, que eu digo bem-sucedidos cara, 10%. Caramba. Bem-sucedidos que eu digo num patamar assim de poder ter o privilégio, que como eu falei pra você aqui, de poder fazer o que você gosta. Uhum. É igual eu saio, acordo de manhã. Eu exerço ali os seus 30, 34, 35 que foi a maioria desses que eu tô falando, que eu convivi, né? Uhum. Porque esse número abaixa muito. Mas os que eu convivi, porque a gente vem de uma geração muito boa do Botafogo, e eu digo que foram atletas profissionais de futebol, porque a geração do Botafogo, eu tenho amigo médico, eu tenho amigo que é advogado, então assim, sobe um pouquinho quando fala que eles não se tornaram talvez atletas profissionais, mas foram bem-sucedidos em outras profissões. Legal. Mas na proporção de atleta profissional de futebol, 10%, ali entre 8% e 10%, que eu tô falando, sei lá, de 10 jogadores assim que realmente eu sei que tem hoje um privilégio de poder fazer o que gosta também, fora do futebol, né? Não depende que jogou do futebol, futebol que jogou futebol até 35 anos. E outra pergunta. Essa aqui é capciosa. Delícia. Cara, sabia que ia ter alguma coisa surpresinha. Tá muito fácil. Eu sou bem curioso. Quanto que é um salário não, ou um contrato médio, pode ser na sua época, pode ser agora, aí você me fala, de um jogador que joga na Série A? E eu não tô nem falando do destaque do time. Em média. Hoje na Série A... Eu não sei, eles fazem contrato fechado? Não, mas vai ter... Então, eu ia falar isso, né? Na Série A, porque você põe 20 clubes... Eu não trabalho muito, né? Não sei com dados, assim, mas assim, eu acredito que a gente tá falando em média, mais de 150 mil reais, assim. Mês? É a 150 média. mil. É a média. A Fernanda teve um AVC agora. Calma, Fernanda. Sabe por quê? Esse é o mais barato, tá bom? Isso é tipo pra quem que eu vou colocar aqui? Média, é um jogador do Goiás, é um jogador... Porque aí você vai colocar o Gabigol que ganha 1,5 milhão, aí você coloca... O Arrascaeta que ganha mais isso. Mas no time do Flamengo tem jogadores também que ganham 100 mil, 150 mil. No Corinthians também tem jogador que ganha 100 mil. Mas o Yuri Alberto ganha R$1 milhão. Imagina, a Fernanda deve estar feliz pra caramba.
Cada gol que ele fez até hoje no Corinthians deve custar aí o quê? Umas 300 milhas. Então assim, ele... são valores que eu lembro Yuri Alberto, desculpa. Yuri Alberto, joga pra caralho. Queremos você aqui também, pô. Chega mas aí. é uma média... Hoje tá altíssima, assim, pela desigualdade social do Brasil, né? Assim, você pega... Mas assim, gera entretenimento, gera... Sim. Gera não renda dá pra caramba não dá pra gente querer ser tão politicamente correto. É que eu acho que assim, supervalorizou, assim, desnecessariamente uma coisa que talvez não precisaria. Mas que tem muito dinheiro mas envolvido. Vende muito futebol, então, né, cara? Então, assim, é que tem muito dinheiro envolvido. Não é assim. só o salário do cara, mas o clube não. também ganha bem. Ganha muito. Quem promove... Televisão, né, cara? Ganha muito. Então, assim, é algo que começou a transferir para jogadores. Que bom, né, também, que porque bom, chegou uma porque época eu lembro que não tinha nada. Sócrates, outro, que ele não é ribeirão pretano, mas fez toda a carreira aqui, né, do Pará. Os irmãos são daqui depois, né, que vem Raí, Raimar. O Sócrates, uma vez, falaram pra ele, o Datena dando uma entrevista, isso aí vocês procuram que vai ser legal, a Fer, que é corintiana. E aí ele dá uma entrevista muito bacana, aquela entrevista que o Datena chega dentro do apartamento dele e ele tá renovando com o Corinthians. Aí eles até falam os valores, não vou lembrar assim, porque devia ser Cruzeiro ou Cruzado Real, sei lá. E aí ele fala pro Sócrates, cara, e aí, tá ganhando muito? Isso aí é o valor? Aí ele fala, naquela época, e eu acho que isso era justo mesmo, porque eles não ganhavam tanto. Ele falava assim, ó, pela realidade do nosso país, Sócrates muito bem, com uma oratória perfeita, pela desigualdade do nosso país, é muito, mas pelo que eu produzo é pouco. Hoje eu acredito que o Sócrates... pelo que ele produzia, ele estaria muito fácil ganhando esses valores aí. E aí... eu não consigo criticar, porque é o momento, né? É o que os caras vivem aí, é o que você tá falando, vende muito. A imagem é o business, muito, né? É o business, é o você momento. Tá... Eu acho que extrapola. Extrapola, principalmente pela realidade dos clubes, que a maioria não é SAF, então não são empresas. Os clubes estão endividados, quando eles devem 1 bilhão, como é que paga 1 milhão para um cara por mês? Umas contas que não faz muito sentido na minha cabeça. Não faz muito sentido. Mas quem somos nós, né? Na verdade, quem sou eu não. Quem somos nós para questionar? Eu acredito que a pessoa vai lá, trabalha, ela merece. Não julgo não. Não julgo não. Pode ter à vontade, irmão. Esse não é o questionamento que a gente está aqui. Mas eu acredito que deu uma extrapolada aí, até pelas leis que envolvem hoje, o cara, para ele ter esse salário, a multa dele aumenta. Então, tem garotos que às vezes nem chegam no profissional e já tem salários altíssimos para o cara não perder. É somente isso. Sim. O Vitor Roque foi vendido por valores assim muito mais baixos, né, do Cruzeiro para o Atlético Paranaense. Lógico, ele não renovou o contrato, o Cruzeiro queria renovar justamente para aumentar essa multa. Até porque o Cruzeiro estava numa fase bem e aí ruim, o empresário, eu acho que bem certo, porque o Atlético é uma potência, e aí ele vai vendido depois por 400 milhões de reais, aí, do jeito que ele foi. Então, assim, os clubes acabam, mas o Vitor Roque já era um talento puro. Sim. Às vezes tem um atleta ali que eles já acham que vai ser... Tem que colocar o salário... Eu não vou falar os nomes aqui, porque senão a Fernanda vai morrer. Mas tem alguns jogadores ali no Corinthians, por exemplo, que tem um pouquinho de destaque, jogam 2, 3, 4, 5 jogos. E para o Corinthians não perder, porque o Corinthians realmente, nesse momento ruim que tá, de repente é 50% de um empresário, 70% do outro, sei lá. É umas coisas assim... Vai dividindo e disseminando... Então o Corinthians renova o contrato desse garoto para ele ter um tempo maior no clube, com salário maior, com a multa maior, para ele não sair facilmente. E às vezes o jogador não é tudo isso. E aí ele tá lá sendo remunerado. Então, assim, são detalhes que mais uma vez, são business. É o business da galera. E é o que eles merecem, cara. O empresário fez isso e eu não tô nem aí. Eu acho que a gestão dos clubes, elas são muito, não vou dizer amadoras, porque eu não conheço, mas assim, poderia ser feito melhor, essas coisas. Eu acho que as entradas das SAFs agora é algo que vai melhorar muito. Mas os clubes não querem. Todos, né? Não, ninguém quer. Nem aí todos. O porquê não quer? Se os clubes são sem fins lucrativos. É onde a gente não sabe qual é o interesse real dos clubes aí manter desse jeito, endividado, com esses salários. Porque aí vem a auditoria, vem um monte de coisa. Aí vai pro conselho, aprova um negócio que não tem nada a ver. Aí todo mundo fala, mas não, o Corinthians é do povo, o São Paulo é do povo. Gente, o Manchester City era do povo também, as pessoas amavam e hoje ganha aquilo lá porque é clube de dono. Exato. Paris Saint-Germain é clube de dono, Chelsea é clube de dono. Só o Paris Saint-Germain que não ganha, infelizmente, né? Não ganha, mas assim, tem dono, os caras contratam, por exemplo, contratou eu Neymar, tenho certeza... Mbappé e Messi, irmão.
Depois dessa formação, tu não foi Imagina se o campeão da Corinthians não Champions. tivesse um desses. Você vai 40 mil com o Yuri Alberto, o Juan Oliveira e o Pedro. Ia ter que fazer aquelas arquibancadas lá em cima, lá pra ser, porque tudo vai gerar mais público, vai gerar mais dinheiro, vai gerar mais patrocínio. Mas as grandes empresas só irão para esses clubes a partir do momento que for SAF. Isso é fácil. Isso é fato, não tem como. Cara, papo, sensacional. Eu vou ter que fazer uma Valeu, parte 2, porque eu queria falar até do Atlético. Vai ser sucesso. Até do Atlético atualmente, porque deu uma virada de chave gigantesca. Mas, deixa pra próxima. Fernanda, me perdoa, tá? Não, já era, agora eu vou acabar. Só porque você falou isso. Depois que a gente viu que o Yuri Alberto ganha aí seu 1 milhão por mês, que dá no ano. Acho que é um pouquinho mais. 12 milhões. Vamos colocar que ele ganha 20 milhões por ano no Corinthians e um contrato de 2 anos é 40 milhões. Tadinha. Tá no momento. Irmão, eu quero que você deixe uma mensagem pra quem tá assistindo aqui. Foi corajoso de assistir a gente até agora. É o momento de você olhar pra câmera ou você olhar pra mim e soltar uma mensagem que você queira que as pessoas ouçam. Eu não sou o melhor para esses momentos de frases impactantes, mas eu sempre gosto, principalmente com certeza o público jovem que se espelha. Eu, como fui atleta, eu acho que eu tô batendo muito nessa tecla de eu ter essa responsabilidade, né, de poder deixar algo de positivo, né, para principalmente os sonhadores aí, os futuros craques. Então, eu sempre disse que o que fez eu me tornar um atleta profissional de futebol? Isso pode levar para a vida também. Todo momento que eu estou no bate-papo nas escolas lá, eu falo que eu tive 3 pilares que foram fundamentais e o primeiro foi escutar muito meus pais. Eu falei muito de pais aqui, né? Lógico, tem o Deus ali, nosso Deus. Eu acho que a gente tem que acreditar muito em Deus, mas escutar muito os meus pais. Isso foi algo que eu fiz muito. Eu treinei demais, cara. Então, assim, o treinar não é só pro futebol. Eu falei muito pra garotada que em 2017 eu dei uma palestra num colégio e tinha acabado uma menina no Santos Dumont, ela ter ficado em primeiro em medicina, né? E aquilo me impactou tanto, que era uma menina negra. E aí acabou os vitimismos, né? Ela falou que ela estudava por curso gratuito, tudo. E então ela treinou, ela quis, ela procurou saber algo que tem na internet, porque a internet não é terra de ninguém. Você vê muita coisa boa na internet. Inclusive esse podcast, cara. É algo que a gente pode... que você vai extrair alguma coisa positiva. Então, utilizar de uma maneira realmente que traga algo bom. Eu não sou nada contra TikTok, Instagram. Eu também utilizo, mas assim, tem muitas coisas que você poderia utilizar de uma maneira melhor. E eu falei e falo sempre para essa garotada, cara, que treinem mais. E o treinar é isso, é procurar saber o que tem de bom. E o terceiro, e talvez o mais importante desses 3 pilares que eu tenho, que é não desistir, cara, dos sonhos, assim. É procurar passar por todos os obstáculos, mas, sabe, ileso. Eu aprendi isso, que a gente recebe muito mais não do que sim nessa vida. Eu acho que você sabe muito bem disso. É uma frase que todo mundo utiliza, principalmente no empreendedorismo. E as crianças talvez não saibam isso e elas não estão preparadas. Eu falei lá no início, né, que eu não estava preparado quando eu tinha ganho dinheiro e eu precisava de alguém falar mais não pra mim. E eu não tive. Então, assim, não desistam, cara. Siga os seus sonhos. Foco, que é a palavra que a gente falou em off. Foque mais e sonhe. Olha, se você não focar na tua vida, depois do que ele te falou aqui agora, tem que te dar uma tapa. Tem que aprender, irmão. Cara, prazerzaço. Prazer todo meu, cara. Tá convidado pra uma parte 2 aqui, pra prazer. gente só falar de resenha furada. A gente faz isso em off. Beleza. Tomando uma cerveja, se você beber. Se a Fer gravar, depois ela jogar na internet, não, tô perdido. Fica tranquilo que aí ela vai estar tomando a cerveja com a gente, ela não vai estar trabalhando. Então, aí beleza, então beleza. Ó, então se você não se inscreveu aqui até agora, aí você tá de sacanagem, né, irmão? Só pode ser corintiano. Sacanagem. Brincadeira. Brincadeira. Vamos lá. Se inscreve no canal aqui. Curta esse vídeo. Comente aqui pra gente trocar uma ideia. E me siga nas redes sociais. As redes sociais do Lucas vai estar aqui na descrição também pra você conferir tudo que ele passa ali. As palestras. A palestra não, né? Os bate-papos que ele tem. Sou palestrante. Tudo que ele... Você compartilha muitas coisas legais, cara. Inclusive umas viagens aí pra Roma e tal. Você gostou, né? Vai lá. Começa a seguir ele lá que você vai ver. Então, ó. Vou na do meio mesmo, Fer, aqui. Beijo pra você. Até o próximo podcast. Tchau.